Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E a nossa meditação de hoje será no capítulo número 6 de Daniel, viu? Daniel na cova dos leões, né? Glória a Deus, que diz o seguinte: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Daniel, agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento real: Porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por livrá-lo.
Então aqueles homens foram juntos, glória a Deus, aleluia, Jesus, foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que há uma lei dos medos persas, que nenhum edito ordenança do rei determine se pode mudar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E foi trazida uma pedra. Então o rei ordenou e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Exatamente porque Daniel, o edito que o rei fez, né? Ele não esperava que fosse uma armadilha contra Daniel. Porque o rei amava Daniel, porque sabia que Daniel era fiel a ele, ao reino, né? E também fiel e temente a Deus. E o rei já tinha aprendido, né, a confiar também no Deus de Daniel, né? Então, de modo que ele não esperava que isso fosse acontecer, né? Então, vamos só voltar um pouquinho aqui para que haja uma perfeita leitura e entendimento, né? Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por livrá-lo, né? Mas o rei não conseguiu, irmãos, não conseguiu de maneira alguma, né? Nenhum espaço na lei que ele pudesse revogar o edito dele. A rei dos medos e persas não poderia ser revogada, né? Aquele decreto que ele tinha baixado e assinado, né? Então não tinha como, essa valia por 30 dias, né? E a armadilha foi tão grande por parte dos inimigos de Daniel, eram subordinados, mas invejosos, né? Então eles não suportavam o poder que Daniel tinha sobre eles, né? Ali no reino de Babilônia, né? Então tentaram se livrar dele dessa forma, porque eles tinham certeza absoluta que ele faria oração diária ao verdadeiro Deus, né? E o edito valia por 30, o decreto valia por 30 dias, né? Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará, né? E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, e com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aleluia, Pai. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O meu Deus ouviu, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres,
e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. O rei escreveu assim: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, eternamente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas, no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos agora para as referências, irmãos, para que nós possamos dar uma ligeira ilustrada aqui no entendimento dos irmãos, né, de um modo geral, né, de tudo isso que aconteceu, né, essa maravilha de Deus na vida de Daniel, né, e também do rei Dario, né, e para que nós ainda hoje tenhamos essa fé viva, né, essa fé viva, real e verdadeira, né, que tinha o profeta Daniel. É coisa linda, é coisa maravilhosa da parte de Deus para com todos nós, né. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né. Daniel, capítulo 6, versículo 3, está escrito o seguinte, né? Daniel, capítulo 3, versículo 6. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Porque eram 3, irmãos, os dominadores, né? Ali, de todos os demais no reino de Babilônia, né? E aí Daniel era um dos 3. Mas dos 3, Daniel se destacou o melhor deles por causa do espírito excelente que tinha em Daniel. Ou seja, porque Daniel verdadeiramente era servo de Deus, né? Esta é a diferença que faz na vida do homem, ser ou não ser servo de Deus. Isto faz uma grande diferença. Se for servo, varão, temente a Deus, né, torna-se um varão valoroso, né, e Deus opera essas maravilhas todas, não só na vida do servo, mas também em todos os pedidos que o servo fizer. Deus opera na vida de todos aqueles que o servo fizer uma petição a Deus em favor daquele ou daquela, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O rei pensava constituí-los sobre todo o reino. Daniel era o principal dos 3 administradores que ajudavam Dario no governo do império. Por causa do espírito excelente em Daniel, que incluía uma inteligência extraordinária, o rei planejou dar-lhe o cargo acima de todos os outros administradores e príncipes ou sátrapas. Foi pela bondade de Deus que Daniel, aos 80 anos de idade, ainda tinha a mente vigorosa e aptidões claras. Confira Moisés, Caleb e Josué, aos 80 anos de idade. Êxodo, capítulo 7, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Josué, capítulo 14, versículos 10 e 11. Josué 24, capítulo 29. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos os príncipes tomaram conselho, né? Daniel, capítulo 6, versículo 7, né? Todos os príncipes tomaram conselho, né? Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores,
tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A inveja desse povo, desses governadores, prefeitos, sátrapas, era tão grande contra Daniel, porque eles sabiam que Daniel seria o maior dominador do reino de Babilônia, seria sobre todos eles. Eles tinham, sim, ali os seus cargos, os seus postos de trabalho, mas Daniel era superior a todos eles. Então, eles sabendo que ele seria constituído, seria levantado nos próximos dias como dominador de todos eles, tramaram, essa trama diabólica para poder eliminá-lo de uma vez por todas da vida deles, para que ele não tivesse domínio sobre eles. Mas quando Deus quer, irmãos, quando Deus elege um homem elege um homem, Deus unge um homem para poder cumprir determinada missão, não há quem possa impedi-la. O próprio Senhor Deus diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Então Deus estava na vida de Daniel para fazer com que ele fosse exatamente tudo aquilo que ele foi. Então não tinha como impedi-lo. Ninguém pode impedir os desígnios de Deus, diz a santa palavra de Deus. E Daniel 7 diz: com inveja de Daniel por causa da sua promoção, funcionários seus tramaram uma conspiração com base na sua fidelidade à lei do seu Deus. Combinaram juntos convencer Dario a baixar um decreto ao qual eles sabiam que Daniel não iria obedecer. Esta desobediência forçaria o rei a ordenar a pena de morte. A lealdade irrestrita de Daniel a Deus e a sua palavra é um bom exemplo para todos os crentes. Devemos proceder com integridade e nos esmerar no trabalho, mesmo em situações as mais difíceis, sem transigir quanto às nossas convicções bíblicas. Desta maneira, Deus será honrado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 10. Está escrito o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O decreto do rei não intimidou Daniel, nem fê-lo mudar seus hábitos de oração. Suas janelas permanentemente permaneciam abertas em direção a Jerusalém, onde antes existira o templo. Confira, segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 21. Embora soubesse do perigo, Daniel não permitiu que nada o impedisse de fazer suas orações diante de Deus. Confira em Filipenses capítulo 4, versículo 6. De igual modo, o crente não deve permitir que nada o faça negligenciar suas orações e devoções diárias a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 17. Uma pedra foi posta sobre a boca da cova. Aleluia, Jesus. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. A cova dos leões era subterrânea, tendo uma abertura na parte superior. Uma pedra grande cobria
cobria a abertura. E o selo do rei significava que a cova não podia ser aberta sem a sua autorização. Daniel, por ser íntegro, verso 4, e ter um espírito excelente, verso 3, era admirado pelo rei, que também honrava o seu Deus. Por isso, quando o rei cumpriu à risca o seu decreto, manifestou a esperança de que Deus livraria Daniel. Verso 16. Possivelmente, ele ouvira falar do livramento que Deus concedera aos 3 amigos de Daniel, no caso da fornalha de fogo ardente. Daniel, Daniel capítulo 3, versículo 6 ao 23. Daniel capítulo 6, 3, versículo 6. Daniel capítulo 23 ao 29. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O melhor dizendo, Daniel capítulo 3, versículo 6, 23 e 29. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 6, versículo 23. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei procurou encontrar Daniel e crer no seu Deus. Daniel, versículo 16. Sua atitude na manhã seguinte não demonstrava a confiança de que Daniel estivesse vivo. Versículo 20. Mas o anjo de Deus fechou a boca dos leões diante do profeta fiel. E este estava são e salvo. Este livramento levou Dario a dar testemunho do poder do Deus, que é maior que o poder dos leões. Versos 26 e 27. Note-se também que o significado do nome de Daniel, Deus é meu juiz, cumpriu-se na própria experiência do profeta. Ele foi vindicado pelo Senhor e considerado justo por sua decisão de não se contaminar para manter a pureza da lei de Deus. Capítulo 1. E por sua fidelidade na oração. Capítulo 6. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?